Nos próximos capítulos de Vale Tudo, você vai conhecer o dia em que a verdade explodiu como uma bomba. Fique comigo até o final, porque a vilania de Maria de Fátima está prestes a ser desmascarada de forma espetacular e ninguém vai sair ileso dessa história. Mas antes de continuar no vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de nos contar de onde está nos assistindo. Tudo começa quando Igor flagra Maria de Fátima quase sendo beijada por César. O olhar rápido, a aproximação suspeita e o constrangimento dela ao perceber que estava sendo observada não deixam dúvidas. Algo está fora do lugar. Desconfiado, Igor não engole a desculpa esfarrapada que Fátima inventa na hora. Ela tenta se vitimizar, dizendo que César está obcecado por ela desde o término, que a perseguição é constante. Mas o olhar de Igor permanece firme e ele sai, calado, porém em alerta. Maria de Fátima percebe que seu jogo pode estar ruindo. E então traça um plano cruel. Ela arma uma encenação perfeita. Arranha o próprio braço, rasga a roupa e, com lágrimas falsas, corre para os braços de Afonso. Aconteceu uma coisa horrível, ela diz, trêmula. Foi o Igor, ele tentou se aproveitar de mim. Quando eu disse não, ele me atacou. Afonso, cego de amor, vê os arranhões e se desespera. Grita incrédulo, mas Fátima é convincente. Ele disse que você nunca acreditaria em mim, que ia inventar uma história com o César. O veneno já estava inoculado. Afonso, em fúria, convoca Igor para uma conversa definitiva. Quando o personal chega, é recebido com insultos e acusações. Você foi demitido, grita Afonso aos berros, e tem sorte de eu não chamar a polícia. Igor mal consegue reagir. A dor da injustiça é tão grande que ele sai, cambaleando. Mas antes de ir, encara Maria de Fátima nos olhos. Isso não vai ficar assim, ele promete. E ela, debochada, apenas sorri. Humilhado, mas não derrotado, Igor se refugia no único lugar onde sabe que encontrará apoio, na companhia de Solange. Quando se encontram, ele despeja toda a verdade, desde o beijo entre Fátima e César até a armação cruel que o levou a ser demitido injustamente. Solange, incrédula, escuta em silêncio. Depois de tudo, ela apenas diz: não é possível que o Afonso preferiu acreditar nela. Mas logo sua expressão muda. A indignação dá lugar à determinação. Igor e Solange percebem que têm algo poderoso em comum: a sede de justiça. E é ali, entre confidências e mágoas, que nasce o plano para desmascarar a vilã. Solange lembra de um detalhe precioso. Ela é amiga do gerente do prédio de luxo onde César mora, o Hilton. Igor, atento, diz que viu Fátima entrar naquele mesmo prédio. Tudo começa a se encaixar. No dia seguinte, Igor segue discretamente Maria Fátima até a entrada do Hilton. Ele observa tudo: o andar em que ela aperta no elevador, a maneira como ela entra no apartamento com César, os sorrisos, os beijos, a intimidade. Fátima estava mais do que envolvida com o ex. Ela morava ali com ele, como se Afonso fosse apenas uma carteira recheada que ela visitava de tempos em tempos. E o pior, tudo isso escondido sob o disfarce de uma vítima inocente. Igor volta até Solange e conta tudo o que viu. Solange confirma. Conhece o prédio, já fez campanhas publicitárias para ele, tem o contato do gerente. E uma nova ideia nasce. Eles não podiam simplesmente contar para Afonso. Ele não acreditaria. Era preciso mostrar, armar o flagrante. E para isso, precisavam de acesso ao apartamento. Solange vai até o Hilton, convence o gerente a ajudá-los, explica a história, mostra a indignação, apela para a justiça. O homem, receoso no início, acaba cedendo. Entrega a chave reserva e promete avisar assim que Fátima sair com César. À noite, o plano começa a ser executado. O gerente informa que o casal deixou o prédio. É hora de agir. Igor busca Solange. Eles vão até a mansão de Celina e encontram Afonso.
O rapaz estranha, reluta, mas Solange insiste. É hora de ver com seus próprios olhos. Mesmo desconfiado e sem entender o que está acontecendo, Afonso aceita o convite de Solange e Igor. O carro avança pela noite do Rio de Janeiro, carregando em seu interior 3 destinos entrelaçados por traições, mentiras e uma verdade prestes a explodir. No caminho, ninguém diz nada. Apenas os olhos de Igor, fixos na estrada, carregam a fúria de quem foi injustiçado. Ao chegarem ao Wilton, Solange e Igor pedem silêncio absoluto. Igor usa a chave entregue pelo gerente e abre a porta devagar. O apartamento está às escuras. Os 3 se escondem atrás de uma divisória, numa área onde tem visão privilegiada da sala. O tempo passa devagar, até que o som do elevador anuncia: alguém está subindo. A porta se abre e lá está Maria de Fátima, entrando aos beijos com César, rindo, debochando, sem imaginar que a cena será o fim do seu teatro. Ela larga a bolsa, se joga no sofá e diz: hoje não vai dar para dormir aqui, tenho que fazer companhia pro carentão do Afonso. César, desdenhoso, responde: você ainda não enjoou dele? Parece um banana. E Fátima, sem freios, dispara: só não enjoo porque tenho você para me divertir. Essas fugidinhas são o que me salvam. Do outro lado da parede, Afonso vai empalidecendo. O coração aperta, a respiração fica pesada. Ele escuta sua suposta namorada zombar de sua confiança, debochar de seu amor. Mas a humilhação não para por aí. César se aproxima de Fátima e pergunta: quando a gente vai parar com isso? Quero você só pra mim de novo. E ela responde com veneno nos lábios: assim que eu casar com o trouxa, depois que tirar o que puder dele. Nesse instante, Afonso perde o controle. Avança pela sala e explode: então é isso! Você é uma víbora mesmo! Fátima leva um susto, arregala os olhos, fica pálida. Afonso, o que você está fazendo aqui? Isso é um engano! Igor aparece logo atrás, firme. Eu te avisei que isso não ia ficar assim, Maria de Fátima. Agora tá aí, a verdade estampada. Afonso, tomado pela raiva, grita: você é falsa, nojenta, uma parasita. Me dá nojo só de lembrar que você pisou na minha casa. Fátima tenta reagir, chora, implora, mas as lágrimas não convencem mais. O feitiço virou contra a feiticeira. Você entendeu tudo errado, Afonso. Eu estava brincando. Era só uma brincadeira boba. Tenta justificar Maria de Fátima, com a voz trêmula e o rosto coberto de lágrimas. Mas Afonso não vacila. Pela primeira vez, ele enxerga com clareza a mulher que esteve ao seu lado. Brincadeira? Você acha que destruir a vida dos outros é engraçado? Você é podre por dentro, podre! César, sem jeito, se levanta, tentando amenizar. Calma, Afonso, não era para ser assim. Mas o ricaço se volta a ele com desprezo. E você, seu aproveitador de quinta, merece exatamente essa mulher. Vocês dois são feitos um pro outro, um lixo atraído por outro lixo. A tensão se instala como uma névoa densa. Fátima, chorando, tenta se aproximar de Afonso. Ele recua. Não encosta em mim. Eu me sinto sujo só de lembrar que te defendi. Você usou minha confiança, mentiu, manipulou e ainda tentou destruir o Igor. Igor, ao lado de Solange, observa em silêncio. O plano funcionou. A verdade, enfim, foi mostrada. Solange cruza os braços, com o rosto firme. Vê naquela cena o acerto de contas que tanto desejava. Fátima está derrotada, mas ainda não se dá por vencida. Afonso, por favor, a Solange armou tudo isso. Ela sempre quis te afastar de mim. Foi ela quem criou essa armadilha. Solange se adianta, imponente. Não precisa me acusar de nada, Fátima. Você fez tudo sozinha. Só entregamos a chave da sua própria cova. Afonso respira fundo. Seus olhos ainda estão marejados de raiva e decepção. Ele se vira para Solange e Igor. Obrigado. Se não fossem vocês, eu teria me casado com uma cobra. Fátima, arrasada, se joga no sofá soluçando. César, impaciente, solta.
Aceita que perdeu, Fátima. Acabou. Afonso encara os dois mais uma vez. E que fique de lição. Por mais que uma mentira pareça perfeita, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Sem dizer mais nada, ele vira as costas. Sai ao lado de Igor e Solange. O barulho da porta se fechando ecoa como um ponto final. Lá dentro, Fátima encara o vazio, sozinha. O silêncio que fica no apartamento de luxo é ensurdecedor. Fátima, ainda trêmula, caminha em círculos, atordoada. Como isso foi acontecer? Como eles descobriram? Repete para si mesma, sem conseguir aceitar a ruína repentina de seu castelo de mentiras. César, impaciente, senta no braço do sofá e cruza os braços. Você se enrolou sozinha. Eu te avisei que esse joguinho com o Afonso ia dar ruim. Você devia ter ficado quieto. Não tinha que ter falado nada naquela hora. Grita Fátima furiosa, como se buscasse alguém para culpar. Mas César não abaixa a cabeça. Não adianta jogar a culpa em mim. Você já estava indo longe demais. Acha mesmo que esse teatro ia durar para sempre? Sem dizer mais nada, ele vira as costas. Lá dentro, Fátima encara o vazio, sozinha. O silêncio que fica no apartamento de luxo é ensurdecedor. Fátima, ainda trêmula, caminha em círculos, atordoada. Como isso foi acontecer? Como eles descobriram? Do lado de fora, enquanto o carro de Igor cruza as ruas escuras da cidade, Afonso permanece em silêncio no banco de trás. O rosto ainda fechado, os olhos perdidos. Solange o observa pelo retrovisor e por um instante quase sente pena. Mas lembra de tudo que passou nas mãos de Fátima, de cada mentira, cada humilhação. E respira fundo. Você tá bem? Pergunta Igor, finalmente quebrando o silêncio. Afonso demora para responder. Não sei, me sinto um idiota. Solange se vira. Você confiou. Isso não faz de você idiota, faz de você humano. Afonso balança a cabeça, pensativo. Ela me fez acreditar que o mundo inteiro estava errado, menos ela. E agora? Pergunta Igor. O que você vai fazer? Afonso encara a noite pela janela e responde com voz firme. Agora eu vou virar essa página. E vocês? Obrigado. Eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim hoje. Dias depois, a notícia do escândalo corre solta pelos corredores da alta sociedade carioca. Fátima, antes tida como a namorada ideal do milionário, passa a ser vista com desconfiança, quase desprezo. O telefone dela não toca mais com convites. As portas começam a se fechar. O nome dela vira sinônimo de falsidade. Enquanto isso, Solange reencontra sua paz. E Igor volta a trabalhar com dignidade, recuperando sua imagem. Ambos, aliviados, sabem que fizeram o certo. Não por vingança, mas por justiça. Na solidão de seu apartamento agora frio e sem graça, Maria de Fátima encara o reflexo no espelho. Os olhos, vermelhos de tanto chorar, encaram uma versão dela mesma que nunca quis admitir existir. Pela primeira vez, ela se vê como realmente é. Uma mulher que passou por cima de tudo e de todos para conquistar status. E perdeu tudo no processo. César se afasta aos poucos. Acho melhor eu ir para minha casa hoje. Fátima segura o braço dele. Não me deixa sozinha agora. Mas ele se solta com frieza. Você não precisa de mim. Nunca precisou. Você só precisava de um cúmplice. E assim, Fátima é deixada no vazio. Sem Afonso, sem César, sem aliados. Apenas ela e as consequências dos próprios atos. Enquanto isso, Afonso volta a frequentar os ambientes que havia deixado de lado. A mansão de sua mãe Celina volta a ter ares de paz. Ele se aproxima novamente de Solange, agora com um olhar de quem reconhece quem realmente esteve ao seu lado. Você sempre tentou abrir meus olhos, ele diz, durante um almoço na varanda. Solange sorri, mas sem triunfalismo. O importante é que você enxergou a tempo. Afonso segura a mão dela. Eu só espero que um dia você me perdoe. Solange não responde com palavras, apenas aperta sua mão de volta. Na academia, Igor é recebido com festa pelos antigos alunos. Sua reputação foi restaurada e agora ele caminha com a cabeça erguida. O respeito voltou,
e com ele, a tranquilidade. Mas em seu íntimo, uma cicatriz ficou. Uma memória amarga de como a mentira pode se transformar em arma, mesmo nas mãos de quem finge estar ferido. Fátima, por sua vez, tenta se reinventar. Muda o visual, procura novos contatos, tenta convencer a todos de que foi vítima de um complô. Mas nada funciona. Os eventos daquela noite viralizaram entre a elite. E quando o nome dela surge numa roda de conversa, é sempre seguido de um olhar de reprovação ou uma risada irônica. No fim, a vilã que manipulou corações, traiu amigos e quase destruiu vidas, termina como começou, sozinha, no centro de um palco que ela mesma construiu e que agora está vazio. E aí, o que você achou desse final? Gostou da reviravolta? Deixe sua resposta nos comentários. A novela está pegando fogo. Fique atento para não perder nenhum capítulo. Até mais!